Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente importante que trata um pouco dos refugiados no mundo. Então, essa semana a área de humanas ela vai focar um pouco nesse assunto. E quem vai desenvolver esse assunto com vocês sou eu, Lidiana, professora de Geografia. Então, vamos ao tema. A primeira coisa que nós precisamos entender, né, para poder compreender melhor esse tema, é diferenciar alguns conceitos de diferentes movimentos populacionais que existem na atualidade. Então, para poder caracterizar melhor, né, o que é um refugiado, né, nós precisamos diferenciá-lo de alguns outros grupos, como, por exemplo, os chamados deslocados e também os migrantes, né? Então, o refugiado, segundo a ONU, segundo a Acnur, que é uma agência, né, dentro da ONU, né, para refugiados. Segundo então a Acnur, os refugiados são esse grupo populacional que se encontra forçado a sair do seu país e adentrar a outro país, por uma questão mesmo de sobrevivência, né? Então são situações em que a vida dessas pessoas está em risco, como por exemplo, uma guerra causada, por exemplo, por diversos fatores, né, políticos, religiosos, quando essa pessoa, por fazer parte de um determinado grupo, ela é perseguida no seu país por outros grupos. Então, essas pessoas que são forçadas a deixar o seu país e ter que adentrar outro país são então classificados pela ONU, pela Acnur, como refugiados, né? Então esse é um conceito construído, né, e que é usado hoje. Já se você ler um pouco mais sobre o tema, você vai entender que existe uma diferenciação entre os refugiados e os deslocados. Quem seriam os deslocados? Esse mesmo grupo de pessoas também que é forçado a sair da sua casa, que é vítima de perseguição política, religiosa, porém ele se desloca dentro do seu próprio país, saindo então de uma região mais conflituosa para uma outra região mais tranquila, menos conflituosa, né, ou que não participa daquele momento ali. Então, o refugiado, para ser classificado refugiado, ele precisa sair do seu país. E já o deslocado, ele vive uma mesma situação, porém ele só se desloca dentro do seu próprio país. Já o migrante, né, a gente ouve falar bastante, né, de migrante. Quem é um migrante? Aquele que se movimenta, que sai, né, de um lugar, vai para outro, né, é o chamado migrante. Dentro desse conceito de migrante, a grande característica é que ele não é forçado a sair, né? Ele faz uma opção, muitas vezes porque o seu país também passa por uma situação de catástrofe natural, de uma crise econômica, né? Onde a sobrevivência ela é difícil, mas necessariamente essa situação não coloca em risco a sua vida. Então é como se o migrante ele também fizesse esse movimento populacional, assim como os refugiados, os deslocados, porém ele necessariamente não é forçado. E dentro desse conceito de imigrante, existe uma diferenciação, né, a partir do ponto de vista, né, de quem vê esse imigrante. O imigrante é aquele que entra, aquele que chega num determinado país. E o emigrante é o nome que ele recebe no local onde ele sai. Então, digamos que eu queira ou que, né, eu decida ir morar nos Estados Unidos, né? Aqui eu vou ser chamada emigrante, porque eu estou saindo, e lá nos Estados Unidos eu serei chamada imigrante. De acordo com todos esses conceitos, o que a gente pode perceber?
que nem todo migrante é um refugiado. Para se encaixar dentro dessa ideia de refugiado criado pela ONU, pela Acnur, ele precisa então viver ou ter certos critérios para ser considerado. Até porque o refugiado ele tem algumas leis que amparam, né, alguns direitos que devem ser respeitados, né, para ser considerado então um refugiado. Então existe essa diferenciação. Sabendo então o que é um refugiado, nós vamos agora entender melhor a situação dos refugiados no mundo hoje. E a nossa aula ela tem o intuito de focar mais nessa questão dos refugiados, né? Então, continuando aqui, né, como eu havia falado para você, a Acnur, que é uma agência da ONU para refugiados, Acnur então significa aí Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E essa sigla aí, a primeira que você está vendo, também se refere a essa agência da ONU, porém a sigla original em inglês. E a de baixo, então, é a Acnur, né, que é em português, né, é o que nós usamos aqui no Brasil. Então, a Acnur é essa agência dentro da ONU. As agências, os programas dentro da ONU, eles têm uma certa autonomia, mas de qualquer forma pertencem a esse organismo maior que é a ONU. Aqui eu até coloquei alguns exemplos, só para você ter uma ideia, né? A FAO, que cuida da alimentação, a Unicef, né? A Unesco, né? O FMI, todos eles são programas, organismos, agências dentro da ONU que cuidam de assuntos específicos. No caso da Acnur, ela é uma agência, então, que cuida somente da questão dos refugiados no mundo. A Acnur, ela nasceu, né? Eu vou voltar aqui. A Acnur, ela nasceu dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, onde você também teve uma situação de crise, né, humanitária muito grande, com a saída aí de vários europeus, né, devido a essa questão da Segunda Guerra Mundial. Mas como vários países aí possuem conflitos, né, muitas vezes guerras civis que se desenrolam durante vários anos, né, a Acnur, então, ela é uma agência permanente e que hoje cuida de vários refugiados, né, em vários contextos diferentes, né. Sobretudo hoje o número de refugiados mais expressivos se refere à Síria, que é um país que vive em guerra aí desde 2001. Né? 2011. A gente vai ver melhor um pouquinho sobre. Eu trouxe essa foto aqui para vocês perceberem, né? E se colocarem um pouco no lugar, né, do refugiado, que é o que a gente hoje, né, fala muito, que é a empatia, né? Então, observem a situação dessas pessoas, né? Normalmente se deslocam, né, em meios de transporte, né, não adequados. Então, existe aí um risco de acidente, de contaminação. Hoje, no contexto da pandemia do coronavírus, a situação dos refugiados, ela se intensificou ainda mais, a situação é cada vez mais complicada, né? Então existe aí, juntamente com essa questão dos refugiados, né, de toda a perseguição da guerra que eles vivem em seus próprios países, existe aí uma série de outras situações ligadas, né, a esse problema. Uma outra imagem, né, essa aqui, né, é uma área, né, onde ficam aí um número, né, essa concentração aí, né, esse campo aí de refugiados da Síria. Então aí várias pessoas, vocês podem perceber que a condição ela é extremamente precária, né? E normalmente a Acnur, ela também, e outras ONGs, né? Elas fazem aí um trabalho de assistencialismo nesses locais aí, né? Essa outra imagem aqui que eu achei bacana, principalmente para chamar a sua atenção em um ponto importante. Normalmente quem foge do seu país e tenta a vida em outro país são chefes de família,
família, né, principalmente que possuem filhos menores de idade, né, crianças. Então, o número de crianças entre os refugiados, ela é assustadora. E aí vai desde situações, né, de violência, situações mesmo de calamidade, de falta de alimentação, escola. Então, os direitos dessas crianças são totalmente negligenciados, né? Então é uma situação extremamente delicada. Por isso que a questão dos refugiados, ela é considerada uma crise humanitária, né? Então uma situação realmente delicada, crítica, que acontece aí em vários países do mundo, e esses refugiados, eles acabam, né, indo para vários países no mundo inteiro, né? Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Esse mapa, ele mostra, né, os países do mundo hoje que vivem em conflitos das mais diversas causas e que acabam gerando aí um número imenso de pessoas, tanto deslocadas, ou seja, que aí mudam de lugar dentro do seu próprio país, que precisam também deixar as suas casas, como também refugiados, que são aqueles que acabam indo além das fronteiras dos seus países, né? Observando esse mapa, né, esse círculo aí, ele funciona como um gráfico mostrando então de que países, né, você tem a saída maior de refugiados, então, e também deslocados, e aí você percebe de longe que a Síria, ela é o país com o número mais expressivo de deslocados e refugiados no mundo. Essa situação da Síria, ela, na verdade, já vem aí desde 2011, como eu havia falado, e desde 2015 ela passou a triste posição de primeiro lugar, né, em número de refugiados e deslocados no mundo, né? Então a situação da Síria, ela é extremamente delicada e muito triste, né? Porque é a violência, é a perseguição, né? Uma série de situações que a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Em contrapartida, quais são os países que recebem mais refugiados no mundo? Então a Turquia, ela vem em primeiro lugar, né, com 3,5 milhões de pessoas. Uganda, Líbia e Irã são aí os 4 países no mundo que recebem o maior número de refugiados. E aí aqui eu vou chamar a sua atenção, porque na mídia, né, nos noticiários diários, a gente ouve muito falar de refugiados que entram na Europa, nos países europeus, né? Alemanha, Itália, França, né, Áustria. E a gente não ouve muito falar de Turquia, Uganda, Líbia e Irã, né? Porque na verdade, o que acontece? A Europa, ela é realmente um lugar que as pessoas ambicionam mais entrar, né? Devido à questão econômica, as melhores condições de vida, né? Por serem países de primeiro mundo. Mas em contrapartida também são os países que muitas vezes são mais fechados, né, e que não acolhem tão bem os refugiados. Já a Turquia, Uganda e Líbia, com algumas exceções, né, tem aí uma fronteira um pouco mais aberta, né, então isso não gera tanta polêmica, tanto assunto na mídia, né. E por que, por exemplo, a Turquia, ela é o país que mais recebe refugiados no mundo? Porque geograficamente ela está ali pertinho da Síria. Se a Síria é o país, né, com o maior número de refugiados, a Turquia, por estar próxima geograficamente, acaba sendo o destino mais cômodo, mais fácil para grande parte desses refugiados, né? Então nós poderíamos dizer que a posição geográfica, a proximidade, tem um peso grande na escolha do local para onde esse refugiado vai tentar chegar, né? Continuando aqui, eu trouxe esse globo, né, lindo aqui, só para poder você identificar onde fica a Síria, né? A Síria, então, é esse país aí identificado em verde, ele fica aí
no Oriente Médio, né? Então você tem aí a África, o Oriente Médio, né? Deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Isso. Então você tem aqui, né, aqui a África, né, o continente africano, e você tem aqui a Europa. Então observa que a Europa aqui ela se torna um destino relativamente próximo, né? E você tem aqui então a Síria e ao redor da Síria aqui os seus vizinhos, né? Para onde uma grande parte desses refugiados acaba indo. Então a Síria é uma situação que, né, nessa videoaula a gente toca bastante por ser exatamente o país com o maior número de refugiados no mundo hoje. A Síria, qual é a situação da Síria? A Síria, juntamente com outros países aí africanos e do próprio Oriente Médio, desde 2010, vem passando aí por uma mudança, né, e uma série de protestos, de reivindicações da própria população contra governos autoritários, governos que estão instalados há décadas, né? E a população, então, desde 2010, vem buscando uma mudança em relação a esses governos autoritários. Essa sequência de protestos foi conhecida como Primavera Árabe. E dentro dessa Primavera Árabe, a Síria também se encaixou. Por quê? A família Al-Assad, né? Ela vem aí no poder desde 1970. Então isso significa que nesse ano 2020 são 50 anos em que a mesma família governa a Síria. Então em 2000, no ano de 2000, né, o governante morreu e o seu filho é quem assumiu o poder, né, em meio aí a eleições extremamente suspeitas, né, o que é muito comum nesses países, né. Então o Bashar al-Assad, né, que é o governante atual da Síria, ele na verdade esse ano completa 20 anos de poder. E antes dele, o seu pai, que já vinha aí durante 30 anos no poder. Então, essa situação, né, de autoritarismo, de um governo fechado, pouco democrático, que usa força, né, para impor os seus interesses, isso tudo na Síria gerou uma série de protestos em 2011. Porém, ao contrário de outros países onde muitos desses governantes acabaram caindo, né, perderam o seu poder, na Síria o Bashar al-Assad ele tentou bater de frente de forma extremamente violenta com esse grupo que, dependendo aí da visão, são chamados de rebeldes, né? Mas na verdade, a princípio, era um grupo populacional, né? Um grupo de moradores, de pessoas da Síria que idealizavam um outro tipo de governo para a Síria. Porém, esse primeiro desejo acabou servindo de atração para outros grupos que desejam tomar o poder na Síria. Então hoje a gente sabe que o problema da Síria não é mais só a revolta da população contra um governo autoritário. Existe ali uma série de outros grupos que possuem interesses em assumir e de alguma forma monopolizar ou ter ali algum benefício na Síria. Então hoje você tem ali as forças armadas, que nesse mapa aí está identificado em verde, que seriam as forças armadas do governo do Bashar al-Assad, mas você tem também o Estado Islâmico, que aproveitou essa fragilidade para tentar ampliar o seu poder na Síria também. Você tem ali também curdos, que são aí um grupo, né, étnico que luta pela criação de um país, né, para esse seu povo, né, então um país autônomo. Você tem também aí
outros rebeldes que se juntaram a outras forças armadas, e você tem também o apoio dos Estados Unidos a um grupo, você tem apoio da Rússia, né, armando parte aí desses interesses, né? Então, na verdade, hoje a situação da Síria, ela é extremamente complexa, é aí um emaranhado de interesses, né, e uma situação muito delicada. E é por isso que existem aí alguns, né, críticos, alguns estudiosos, né, de economia e tudo, que dizem que não sabem se hoje é melhor o Bashar al-Assad sair do poder ou ficar no poder. Porque se ele perde o poder e um grupo, por exemplo, né, assume, né, esse poder, esse grupo, que talvez a princípio não teria tanta força assim, ele poderia facilmente perder o poder para grupos aí armados, terroristas, né, que também ambicionam o poder na Síria. Então a Síria hoje, ela vive aí uma situação extremamente complexa. E por que eu falei isso tudo? Para você entender o porquê tem tantos sírios querendo ou precisando, né, não é querendo, precisando sair da Síria para manter a sua segurança, né, a sua vida. Então o número de refugiados enorme de sírios no mundo se explica por essa situação. Continuando aqui, né, nós temos aí os sírios, né, por onde eles estão hoje no mundo, né? Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque, que são aí os países ao redor da Síria, e você tem também um número, né, relativamente expressivo de sírios pela Europa, né? Então o maior número aí é a Alemanha, que hoje é o país, né, que melhor acolhe esses refugiados, e você tem números menores, outros aí países que também acolhem alguns refugiados pelo mundo, né? Essa imagem aqui eu pensei em trazer para vocês, só para vocês entenderem, né, a situação realmente crítica da Síria, né? Essa daí é uma imagem de uma cidade síria, né, que foi bombardeada, que passou por uma série de conflitos. Então realmente alguns locais, não é toda a Síria, mas algumas regiões elas são realmente destruídas pela guerra, né? Aqui você tem alguns dados importantes, né? Esse dado aqui, ele é o mais atual que a gente consegue junto ao Acnur, mas ele não é tão atual assim, é de 2017. Então, de acordo com esse dado, né, nós tínhamos em 2017 65,6 milhões de pessoas deslocadas ou refugiadas, né? Deslocadas, e 22 milhões de refugiados no mundo. Hoje, acredita-se que o somatório de refugiados e deslocados chegue próximo a 80 milhões, né? Então, números, né, a expectativa é que 2020 chegue a 80 milhões. Só para você ter uma ideia, né, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Se 80 milhões são refugiados, precisam sair das suas casas, isso significa que a cada 100 pessoas, uma é obrigada hoje a sair das suas casas para manter sua vida. Então, se a cada 100 pessoas, uma precisa deixar a sua casa para manter sua vida, observa que é uma situação não pontual, né? Uma situação complexa, difícil e expressiva. Não é à toa que a questão dos refugiados é considerada uma crise humanitária, né? Então, aí você tem outros dados, né? Os países hoje que mais possuem refugiados, 55% dos refugiados no mundo hoje são da Síria, são do Afeganistão ou do Sudão, né, que são países aí que passam por guerras civis, situações extremamente complexas, né?
E a Síria, ela tem essa situação aí do poder, né, da política, do domínio desse governo autoritário do Bashar al-Assad. Mas, na verdade, outros países no mundo passam por perseguições religiosas, né? A África, ela tem um problema seríssimo, né, de ter tribos diferentes dentro de um mesmo país, né, que é uma consequência, né, do domínio europeu, né? Então, tudo isso acaba gerando situações conflituosas e que geram refugiados pelo mundo também, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra um pouco isso. Continuando, a questão dos refugiados no mundo, ela tá ligada, né? Ela gera outros problemas também. Um deles é o que a gente conhece muito por xenofobia, que é uma aversão, né? Seria um medo, mas talvez a tradução melhor seria uma aversão aos estrangeiros. Então, esse refugiado, depois que ele passa por situações de guerra, de medo, de violência, de perseguição, depois que ele muitas vezes atravessa o oceano ou atravessa fronteiras, põe sua vida em risco, ele ainda muitas vezes é vítima da xenofobia, que é essa aversão, esse preconceito contra estrangeiros. Então, vários países europeus, e não só europeus, tá? Vários países no mundo, eles apresentam, né, em números consideráveis, né, essa xenofobia, que seria essa aversão aos estrangeiros, que é um problema, então, diretamente ligada a esse movimento populacional. E uma outra situação também que é levantada, né, quando nós falamos de refugiados, é a questão do etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo, né? Traduzindo aí, né? Etno lembra etnia, centrismo está no centro. Seria uma visão de que a sua etnia, a sua cultura é superior às outras. Então, muitos desses refugiados, quando chegam em alguns países, né, eles sofrem desse etnocentrismo. O que seria isso, né? Os nativos daquele país, né, as pessoas, né, que vivem naquele país, normalmente veem nesse refugiado uma ameaça à sua etnia, à sua cultura. Então, seria um preconceito cultural, né? A ideia de que aquele país estaria perdendo a sua cultura, a sua superioridade, né, recebendo esse refugiado que seria, entre aspas, de uma cultura inferior, né? Então, são aí preconceitos, sentimentos, né, extremamente negativos, mas que acabam agravando ainda mais a situação desses refugiados no mundo, né? Então, a nossa ideia aqui, né, nessa videoaula, não é a de explorar todo o conteúdo, até porque isso seria impossível numa aula curta, né? Mas de desenvolver em você a curiosidade e a vontade de saber um pouco mais sobre essa situação, sobre essa crise humanitária, sobre essa situação extremamente triste que acontece no mundo hoje e que com a pandemia só piorou, né? Só se agravou ainda mais devido às condições, né, de vida em que muitos desses refugiados vivem, né? Então, o nosso objetivo é esse, né? É esclarecer algumas coisas, passar algum conhecimento para que você, a partir dele, procure mais, se informe mais e tenha cada vez mais conhecimento. Um grande abraço para você e não se esqueça que o conhecimento é a porta, é uma chave, é uma oportunidade para você construir um futuro ainda melhor. Um grande beijo, abraço e fiquem com Deus.